Sejam bem-vindos ao nosso programa Papo Saudável, já dando início aí ao mês de novembro. Gente, vocês acreditam que a gente já está no mês de novembro? Como o ano tem passado rápido, né? O fato é que estamos sempre aqui, trazendo convidados incríveis para vocês. E também lançando moda, lançando tendência e, por que não, lançando livros também. Mês passado nós tivemos aqui Karine Terra fazendo o lançamento do livro dela com a gente. E hoje nós temos uma preciosidade, ela que tem 20 anos e se intitula, né, como o próprio Instagram dela fala, profissão escritora de livros. Com 20 anos, gente, isso é uma bênção. Estamos aqui com Júlia Godoy, a Ju Godoy, que vai contar um pouco pra gente dos livros que ela já lançou e do próximo que vem por aí, dia 12/12. Ju, seja muito bem-vinda ao nosso programa Papo Saudável, viu? Obrigada, eu estou muito feliz e muito grata por estar aqui mais uma vez. Eu já participei de um dos programas no ano passado, no meio da pandemia, enfim, e acabei lançando meu primeiro livro e agora estou aqui de novo, então muito feliz e muito agradecida pelo convite de vocês. Júlia, é um prazer enorme para a gente ter você aqui. Eu fico encantado de uma pessoa tão jovem, ter uma mente tão fértil e tão produtiva. Parabéns, é uma honra pra gente, tá? Obrigada. 20 anos, né? 20 Ela veio aqui, gente, olha, Entre Dois Mundos, foi o livro que ela lançou aqui também, né? Então tava na época do lançamento. E não é um livro fininho, né, Rogéria? Não, gente, tem muito conteúdo, sabe? E pasmem, olha só, olha só, olha só, olha o que essa menina andou fazendo nesse período de pandemia, viu? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá? Conta um pouquinho pra gente, pra quem tá em casa, como é que surgiu essa paixão pela escrita, essa paixão por livros? Conta um pouquinho dessa história aqui pra gente. Então, começou desde que eu era muito jovem, assim, eu sempre fui muito incentivada em casa a falar sobre livros, a ler livros. Uma das minhas brincadeiras favoritas de quando eu era muito criancinha, ali com uns 2, 3 anos, era que alguém lesse algum livro pra mim, então eu sempre fui muito incentivada mesmo em casa, e aí foi muito natural o meu gosto pela leitura. Então, desde muito jovem, com 11, 12 anos, eu lia livros de 400, 500, 600 páginas, eu amava, e isso sempre foi fácil para mim. E quando eu fiz mais ou menos uns 12, 13 anos, eu li Harry Potter pela primeira vez. E eu amei, eu viciei, eu achei incrível. E eu vi toda a comoção que a J.K. Rowling conseguiu causar com os livros dela. Então nós temos, além dos livros, nós temos os filmes, nós temos os parques de Harry Potter. Então a gente tem algo muito grande em cima de uma coleção de livros. E além de tudo, mágico. Então assim, era incrível. E eu vi aquilo como incrível. E eu queria fazer a mesma coisa. Já pensou, gente, tem uma J.K. de Cerrado? Já pensou, gente? O sonho! Não, mas assim, os sonhos, né, alinhada à constância, a propósito, eles se tornam realidade. E você já está nesse processo. Porque você começou com um livro e agora já começou com uma coletânea, porque um veio em seguida do outro, né? Então eu acho que você está indo pelo caminho certo. Eu espero. Tô tentando, tô fazendo de tudo para que esteja alinhado com esse propósito. Ju, e a temática central dos seus livros? Então, como eu falei, né, eu comecei a ficar muito apaixonada por Harry Potter, então meu primeiro livro, Entre Dois Mundos, que tá aqui, ele veio com uma proposta de fantasia. Então é um História livro narrada então mesmo, no estilo Harry Potter. Isso, com uma bruxa, um mundo fantástico, vários seres mágicos, enfim, era isso que eu queria. Essa era a proposta do livro. E aí, muito tempo depois, né, continuando a ler, continuando a gostar e ter esse gosto pela leitura mesmo, eu resolvi que eu queria fazer isso uma carreira. E aí eu comecei a ver o romance como esse coração quentinho que fosse me dar essa estrutura que eu precisava. Um romance dentro da fantasia, uma fantasia de romance. Isso. E aí eu acabei modificando toda a história de Entre Dois Mundos, porque antes era só uma fantasia, depois virou um romance com uma fantasia, e os meus próximos livros foram só romance, que é algo que hoje eu me encanto mais e que me move. E qual que é a sua fonte de inspiração? Então, tem várias. Que bom, né? Porque assim, é muita criatividade, né? Isso é bacana. Então, é muito difícil dizer isso, porque são vários lugares que eu acabo me inspirando.
Então eu sempre sou inspirada por filmes que eu assisto, pelas séries que eu assisto, pelos livros que eu leio, pelo que o meu público me fala. Então quando eles falam que eles estão encantados por um determinado gênero, por um determinado assunto, eu acabo pesquisando mais sobre aquilo e aí vem na minha cabeça o que seria de uma história de romance sobre patinação, sobre balé, sobre qualquer coisa que seja. E aí eu acabo pensando na possibilidade de como isso poderia acontecer e acaba que vai desenvolvendo. Eu sou muito, assim, meio quietinha. Alguns momentos eu fico parada, assim, olhando pro nada. Você pode saber que eu tô pensando na história do próximo livro. Eu começo a criar todas as possibilidades de como vai ser, como vai funcionar, o que o personagem tal vai fazer, qual que é a importância desse personagem, ele realmente deveria existir, ele não deveria existir. Aí eu começo a criar teoria. Então, começa por ali. Aí é de acordo com o filme, com uma série, com o meu público quer, enfim. Tudo isso vai vindo ao mesmo tempo e aí quando eu sinto que é isso, aí eu tô pronta para escrever. Ô Ju, e assim, a gente percebeu nitidamente que tem muitas páginas dos seus livros. E que isso, a gente sabe que não acontece da noite por dia, né? E aí uma curiosidade. Quando você vai escrever um livro, você já tá com a história na mente, para depois você escrever, ou você começa a escrever e ao longo da criação do livro você dá uma viajada, vai surgindo ideias, vai mudando. Como é que funciona esse processo de criação? Eu nunca tenho uma história completa quando eu começo a escrever. Nunca, 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 nunca. Porque eu acredito muito que os meus personagens têm vida. Então, se eu ficar apenas focada no que eu quero para as minhas histórias, eu vou ficar muito limitada. Então, eu crio personagens na minha cabeça para justamente ter uma ampla personalidade. Não ser só a Júlia em todos os livros. Serem personagens diferentes. É esse que é o objetivo. E aí, por isso, eu nunca tenho a história formada. Eu começo com o ponto inicial. É esse personagem, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas eu sei 10% do livro. Os outros 90% vão se desenvolvendo conforme eu vou escrevendo. Muitas vezes eu sou surpreendida com algumas atitudes dos meus personagens. Eu não esperava, por isso quando eu vi eu já escrevi. Com as ideias que vão vivenciando. E vão surgindo enquanto eu escrevo mesmo. Não é algo assim, hoje eu vou escrever sobre isso. Não. Enquanto eu escrevo, vai surgindo mais coisas e mais coisas. Os personagens vão gritando mais alto na minha cabeça. E acaba desenvolvendo aquela história. E Ju, como que é a rotina de uma escritora? Por exemplo, hoje você se dedica só à escrita, você está fazendo faculdade. Conta um pouquinho pra gente da sua rotina. A minha rotina, ela tá meio impossível hoje, eu vou admitir. Você tem uma constância, um hábito assim diário, você procura ter assim, essa constância de escrita, né? Como é que funciona? Conta pra gente. Então, eu não só escrevo hoje, né? Hoje eu faço faculdade durante a manhã, aí eu trabalho psicologia. Faço psicologia e aí eu tenho um trabalho depois. Que é eu trabalho em uma escola, eu adoro, trabalho com crianças, enfim. Só que isso tira 8 horas do meu dia. Então eu chego em casa sempre muito tarde, umas 7h30, 8 horas da noite. Então esse é o horário que eu tenho para focar na escrita. Então de manhã é faculdade, você está em qual período? No 4º período de psicologia. 4º período. Aí à tarde você tem esse estágio, e aí à noite você chega, vai fazer suas rotinas. Na psicologia a gente tem muito trabalho, muito conteúdo, muita prova. Para quem não sabe, ela é filha da Grisiele, que é uma exímia, excelente psicóloga. A ideia, inclusive, do Papo Saudável, é no sonho dela. Ela fez o primeiro programa aqui com a gente e a Ju é filha dela. Tem um quê da sua mãe nisso tudo? Tem, com certeza tem. Criança, a gente aprende pelo exemplo, né? Conhecendo um pouco da sua mãe, eu sei que ela nunca ia falar assim, minha filha faz isso ou faz aquilo, porque isso não é do perfil da sua mãe. Mas vendo a paixão que sua mãe tem pela psicologia e o carinho que ela tem pelos pacientes dela, isso te motivou a fazer psicologia também? Com certeza. Eu não sabia que eu queria fazer, assim, exatamente. Eu sabia que eu queria ser escritora, mas para ser escritora não tem um curso. Não é igual ser médico que tem que fazer medicina. Não, então eu podia explorar possibilidades. Letras não passou pela sua cabeça? Eu não gosto da parte gramatical, da parte chatinha, da escrita. Enfim, eu gosto de escrita espontânea. Escrever o que tá na minha cabeça. Aí depois eu passo para um revisor que tem essa formação em letras, que aí ele resolve essa parte. Mas a parte da criatividade é ali, é a minha parte. Não me põe pra fazer a parte técnica não, que eu não gosto. E aí por isso não passou
passou pela minha cabeça letras. Inclusive, muitas pessoas foram surpreendidas com a minha escolha, né? Que era a escolha mais óbvia, mas eu não quis. Aí eu que pensei... bom que você não é óbvia, né? Porque as pessoas falam, gente, ela não é óbvia. É óbvio, de novo, né, que os livros também não serão. E aí eu pensei em jornalismo na época, Joia. pensei nessa possibilidade também, mas aí eu pensei também nos estágios que eu teria que fazer em relação ao jornalismo, e eu teria que escrever coisas que eu não gosto. Aí eu falei também não, senão vai tornar a escrita algo chato e eu não quero que isso aconteça. Então quero deixar a escrita nessa parte da minha vida, vou organizar uma outra parte aqui. E aí foi a psicologia que veio naturalmente para mim durante o ensino médio mesmo, que eu comecei a pensar na possibilidade, qual curso que eu iria fazer, enfim. E aí sempre com o incentivo da minha mãe acabou sendo um pouco mais natural, mas eu confesso que quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu tô fazendo faculdade só para ter um diploma, eu não quero trabalhar com isso de jeito nenhum. Aí hoje eu trabalho na psicologia escolar e adoro. E sem falar que dentro da psicologia dá inspiração de sobra, né? Exatamente. Dá para escrever livros que não acabam mais. Não, e o tanto de perfil psicológico que você pode aprender, é tanto conteúdo, é muito rico o curso de psicologia, principalmente para a sua área e para a sua profissão. Eu acho que vai agregar muito, né, a essa Ju Godoy escritora. Já agrega, né? Sim. Porque em Por Trás da Fama, inclusive, né, que foi o segundo livro que eu lancei no ano passado, Vamos ele pegar conta aqui o livro? esse aqui de baixo. Esse aqui. Isso. Fala um pouquinho dele pra gente, Por Trás da Fama. Ele conta justamente uma menina que tem ansiedade. Então achei que seria... a psicologia me deu muita base para escrever esse livro também. Então acabou sendo... Já me ajudou muito ali, logo na escrita desse livro. Porque ele conta a história de uma menina que ela cria um canal no YouTube para falar sobre livros, que é uma coisa que ela ama, só que ela é muito tímida. Então ela não quer contar para ninguém que ela tem esse canal no YouTube. Muito perfil da geração atual, Exatamente. Né? Ela fica com muita vergonha. Como é que ela vai contar para as pessoas que ela tá criando um canal no YouTube do nada, enfim. E aí ela, com muita vergonha, ela não sabe o que ela faz. E aí ela resolve, então, criar esse canal com uma peruca e um nome falso, pra ninguém saber que é ela. Então, assim, ela cria toda uma identidade falsa, um personagem a respeito dela mesmo, com essa peruca, enfim, pra começar a gravar os vídeos. E anos depois, ela já adulta, ela fica com 2 milhões de inscritos, e ela não sabe como ela conta pras pessoas que ela mentiu durante todo esse tempo. E aí que gera confusão, que gera ansiedade, enfim, que vai ser muito trabalhado no livro. Você acha que hoje isso é muito importante para a geração atual? Porque muitas vezes a gente vê isso, né? Que os adolescentes, eles acabam se escondendo atrás de um perfil, né? de um cabelo diferente ou de uma moda diferente, talvez por se sentirem mais confortáveis e serem que eles realmente gostariam de ser? Com certeza. Eu acho que é extremamente importante que a internet possibilitou isso. E tanto para um lado bom quanto para um lado ruim, né? Porque você pode se mostrar através dessa peruca, dessa maquiagem, desse nome falso, mas você também pode libertar algumas coisas que você não diria pessoalmente para uma pessoa, né? Então pode alimentar, inclusive, discursos de ódio, né? Porque aí você cria um perfil falso, ninguém sabe o que é você e você está alimentando aquilo. Então pode ser tanto do lado positivo quanto negativo, mas isso acontece muito e eu vejo com frequência que acontece com as pessoas, inclusive ao meu redor. É que a gente tem a liberdade, mas com responsabilidade, né? Pra ser quem a gente gostaria de ser. E que tenha coragem também depois, né? Igual a sua personagem, de dar a cara a tapa e de mostrar quem realmente é, que isso é o mais gostoso. Né? Porque normalmente, assim, não tem como a gente agradar 100% das pessoas. Vão ter pessoas que vão gostar muito de você, vão ter pessoas que não vai fazer diferença, você ou o seu perfil, e para outras realmente, elas não vão gostar, mas tá tudo certo, isso faz parte do ser humano. Né? Então, assim, a gente pode investir naquela pessoa que a gente realmente é e ver quem realmente vai gostar da gente por quem nós somos, né? Exatamente. E aí, esse é o processo de construção da personagem, né? É um livro que, por mais que seja de romance, tem o romance ali como um ponto muito importante, ele não é só isso. Ele fala muito dela, de quem ela é, de quem ela quer ser e quem ela quer se mostrar pro mundo. Então, para acabar com aquela insegurança ali, aquele medo do julgamento e realmente mostrar para as pessoas quem ela realmente é. Ô Ju, durante o processo de criação, é óbvio que se leva muitos dias fazendo. A vida como ela é, tem dia que você está focado, tem dia que você não está focado, tem dia que você tem ideia, tem dia que você não tem ideia. Como é que é isso? Você consegue manter a chama acesa
o tempo inteiro durante o processo de criação? Ou você estabelece como disciplina, bom, eu chego em casa às 7h30, 8 horas, eu vou jantar, vou ver minha família, e sei lá, de 9 a 11 eu vou escrever todo dia, e tem que escrever, tem que estudar. Aliás, não sei como é que ela consegue fazer tudo isso, mas conhecendo a Rogéria, que como que acorda 4 da manhã... Vai que ela também vai. Vai que também faz isso, 4 né? da manhã não, Ou é mas de- eu durmo até 4 da manhã, mas acordar não. Ou é de madrugada, né? Enfim, que seja de meia-noite às 4 escrevendo, porque quando bate a inspiração a coisa flui. Quando a casa tá mais quieta também. Mais Nossa, é tranquila. bem melhor. Que você viaja dentro, né, da sua mente. Como é que é isso? E quando tem ideia, é lógico, é só escrever, botar no papel. E quando falta ideia, ou nunca falta, quando você começa, você já está ardendo? Como é que funciona esse processo? Como eu acabo fazendo muita coisa fora, eu não tenho uma rotina de escrever. Todo dia eu vou escrever tal coisa. Senão eu teria 20 livros prontos. Não, tô falando sério. Eu pego sempre 2 meses pra escrever. E são 2 meses, assim, ok. Quando eu pego mesmo, a última vez que eu escrevi foi em junho desse ano. Eu estava de férias. Então, eu estava de férias da faculdade, não tinha que trabalhar, enfim. E eu foquei nisso. E aí, com isso, ficou muito mais fácil. E eu peguei ali 15 dias e eu escrevi um livro maior do que esse, vocês estão vendo. Então, se eu realmente tiver uma constância de escrever todos os dias, eu vou ter muitos. Desculpa, até eu desço. Ok, e aí? Enfim, aí acaba que eu não consigo fazer. Se eu fizer, eu posso ter essa rotina, mas eu não priorizo isso. É uma arte, né? Porque- Cada pessoa tem seu dom. Esse é um dom maravilhoso, né? Aí Dom divino. eu não consigo fazer essa rotina, é realmente nos meus dias que eu estou mais livre, porque eu sei que quando o personagem fala comigo, quando eu preciso escrever uma história, eu preciso escrever uma história. Então não adianta me colocar na faculdade pra focar em algo que tá acontecendo lá que eu não vou focar. Não adianta me colocar na escola e achar que eu vou resolver algum problema que eu não vou conseguir. A minha cabeça tá focada naquilo. Você precisa pôr pra fora logo pra te deixar em paz, né? E aí por isso que eu acabo escolhendo alguns dias, normalmente eu pego 2 vezes no ano, que aí eu escrevo 2 livros por ano. Que aí eu pego ali 15 dias, eu pego 1 mês no total, no ano, pra fazer esse trabalho, pra ficar realmente focada naquilo. Eu não pego durante a rotina, enfim. Mas eu faço alguns trabalhos a mais que não são realmente na escrita. Porque o trabalho não é só escrever. Então... Até tocando nesse assunto, vamos para a parte prática. Como é ser uma escritora e vender seus livros? Porque a parte de escrita, a criatividade, ok, isso é nato seu, mas nós temos essa dificuldade no nosso país, um país que não tem tanto incentivo, né, para a educação, vamos dizer assim. Então, quais são os desafios de ser escritora, de fazer esse livro, que é o próximo, né, que vai ser lançado dia 12/12, não é mesmo? Isso. Como é que faz para esse livro chegar até as pessoas? Você tem livro que tá só no e-book e tem livro físico. Esse daqui, dia 12/12, vai ser o livro físico, tá, gente? Conta como é que funciona esse processo. Então, é um processo bem longo. Quando você termina de escrever, eu já tenho uma editora que é parceira minha, né? A editora de Por Trás da Fama, de Por Trás do Drama, é a mesma. Então, os meus próximos... Qual é a editora? Editora Flive. Os meus próximos lançamentos já são com eles. Então, a parte de mandar pra editora eu não tenho o que fazer, mas tem vários autores que precisam. Que foi um trabalho difícil também, Sim. porque até a editora confiar no seu trabalho de uma menina tão jovem é um processo. Sim, demorou. Inclusive, eu senti que meu trabalho estava fazendo sentido pra editora na Bienal, que eu fui recentemente. Então, na Bienal de São Paulo, que eu vendi meus livros, o meu livro foi o mais vendido da editora dentro da Bienal. Então, aí Gente, que conta isso de novo, gente! Atenção, Brasil! O livro dela, ela tá aqui com a gente, foi o mais vendido da Bienal. Dessa editora. Vocês não estão entendendo isso. É por isso que eu amo esse programa, entendeu? Porque a gente lança os piquis do Goiás. Vocês precisam saber disso. Socorro, menina! Que incrível! Então, é só aí que eu senti que meu trabalho estava sendo um pouco mais... Porque, por enquanto, eu era uma das autoras. Aí eu acho que meu nome subiu um pouquinho. As pessoas confiaram mais no meu trabalho. A equipe confiou mais, investiu mais em mim. E isso é incrível, incrível. Eu sou muito grata à editora por tudo que eles andam fazendo por mim durante todo esse tempo, né? Desde a publicação de Por Trás da Fama. E aí, com isso, né, a gente, depois
depois de enviar o livro para a editora, é aprovado, não é aprovado, enfim, ou resolvo publicar sozinha ou não resolvo publicar sozinha, tem as partes editoriais que eu faço muita questão de estar presente o tempo todo. Eu não deixo nenhuma parte do livro passar sem a minha autorização. Nunca, porque eu tenho muito medo, porque é meu nome que tá em jogo. Né? É meu nome que tá em jogo, é minha história que tá em jogo. Eu não quero deixar que outra pessoa acabe mexendo naquilo sem a minha permissão. Então eu olho sempre todos esses processos. E aí começa ali na revisão ortográfica. Então o livro é todo revisado por uma profissional que é capacitada para isso. E aí eu preciso ver a revisão dessa pessoa, ver se realmente vou aprovar aquela revisão, se aquela revisão for aprovada, aí que eles vão fazer as modificações, e aí volta para mim, eu leio todo o arquivo de novo. Aí a gente começa com o processo de capa, então a gente tem ali o capista, o designer, enfim, no caso eu já tinha o mesmo capista, porque a coleção é tudo muito parecido, então acabei falando eles são com ele. Similares, né? A ideia da capa é muito parecida, então por isso eu tive esse mesmo capista, e aí falei com ele, mostrei minhas ideias, o que eu queria, enfim, eu tenho que preencher todo um formulário do que eu quero, de acordo com o meu desejo, ele vê o que é possível dentro dessa realidade, aí ele monta a capa pra mim, eu preciso aprovar a capa. Normalmente eu não aprovo de primeira, então tem que fazer modificação aqui, tem que fazer modificação ali. Esse capista deve estar enjoado de mim, que eu já mandei ele fazer umas 10 modificações em todos os livros, mas eu quero que saia o mais perfeito possível. E aí depois a capa ainda tem a diagramação, que é isso que a gente vê dentro do livro, esse miolo que tem dentro da história, enfim, tudo isso é algo que é trabalhado, tem uma profissional ali que é designada para isso, para fazer esse trabalho, para colocar as coisas, enfim, então todos esses detalhes é feito por um profissional, e essa pessoa faz essa diagramação, eu preciso aprovar essa diagramação, quando é aprovado, aí que realmente eu leio a história com essa diagramação, e aí depois vai para gráfica. Então é um processo que é bem demorado, é bem lento, ainda tem uma parte ali de marketing toda envolvida, a gente pensar quais são as estratégias, qual que é o tipo de post que vai caber no meu Instagram para falar sobre esse livro, um vídeo no TikTok, o que faz mais sentido de acordo com a história. Tudo isso toda a equipe, a gente conversa, a gente organiza, enfim. Então não é só escrever, tem todo um trabalho em cima disso, e esses últimos 2 meses eu estive trabalhando em relação a Por Trás do Drama. Tá, então olha, dia 12/12 vai ser o lançamento do livro. O livro vai estar lá para venda, ou nós temos que entrar em contato com você para pedir o livro, para ele já estar lá quando a gente for para ser autografado? Essa é a minha primeira pergunta. Outra, este livro, assim como os outros, eles estão em plataformas tipo Kindle, por exemplo? Por enquanto, o Por Trás do Drama não está disponível no Kindle. Ele vai aparecer logo que acabar a pré-venda. A gente está em um período de pré-venda agora. O que é essa pré-venda? O livro está sendo vendido pelo site da editora no momento. Aí você vai lá, você compra seu exemplar, e aí alguns dias depois da pré-venda ele é enviado para gráfico, aí ele é impresso e aí que ele é enviado. Então tem um prazo mais ou menos de 1 mês dessa pré-venda e mais 1 mês para o envio dos livros. E aí com o lançamento, o que a gente está organizando? Vai ter alguns livros sim para vender no dia, mas a gente não pode garantir que você vai chegar lá e o livro vai estar lá. Então ele pode ter sido vendido antes, a gente pode ter planejado ali 50 exemplares e vendeu em 10 minutos, pode acontecer isso, a gente não tem como saber, não tem como prever. Então o melhor é sempre, que eu tô recomendando para as pessoas, é deixar organizado já. Então muitas pessoas já entraram em contato comigo, já reservaram o exemplar delas comigo, então já pagaram, o livro já está ali, e aí no dia do evento elas vão receber aquele exemplar em mãos, autografado, bonitinho, enfim. E também o valor de desconto, né? Porque quando você compra comigo já garante com antecedência, você consegue um desconto que quando chegar lá na hora do evento não vai ter mais. Qual é a vantagem de você vender o livro por esse processo? A editora consegue perceber o tanto que eu estou impactando as pessoas. A demanda. Isso. Sim. Então, assim, às vezes a gente manda fazer 1000 exemplares e esses 1000 exemplares saem 50 para venda. E aí acaba que a editora tem um prejuízo muito grande. Para evitar que isso aconteça, a gente faz a pré-venda. Então, a pré-venda é óbvio que ela tem uma meta, alguma quantidade de exemplares que a gente precisa vender, enfim, então é tudo organizado, mas evita que haja alguma frustração. Então, a gente pra ambos os lados. Isso. Sim. Então, assim, a gente sabe que essa pré-venda vendeu 200 exemplares. Ok, vão ser os 200 exemplares produzidos e depois, como a gente percebeu que a demanda é grande, a gente vai mandar fazer mais 50 exemplares para deixar aqui para venda. Então é tudo organizado mais ou menos nesse sentido. E aí é para evitar frustração mesmo. Acaba sendo muito benéfico tanto para a editora quanto para mim.
Gente, que maravilhoso, né? Júlia Godoy, seja sempre muito bem-vinda ao Papo Saudável. Todos os livros que você tiver, você pode vir aqui. O Papo Saudável sempre será parceiro, porque nós somos parceiros de boas notícias, de boas novas, de educação, de saúde e de longevidade. E é um prazer pra gente, né, Odécio, apresentar uma menina tão jovem, uma mulher tão jovem, com uma cabeça tão inspiradora, e você tem que inspirar a sua geração. Então, que esse seja um veículo de inspiração para a sua geração e que você continue fazendo isso, tá? E Harry Potter que se cuide, porque a nossa coleção do Cerrado, meu filho, vai dar, ó, de 1000, entendeu? Ju, parabéns, querida, parabéns pelo seu obrigada. trabalho, por uma pessoa tão jovem, com a mente tão fértil, tá na contramão, né, do que a gente vê por aí. Hoje as pessoas cada vez leem menos, cada vez, até nos próprios Insta, nas mídias sociais, você tem que escrever pouco. Se você escreveu textão, as pessoas já fogem, Já não né? tem interesse. O próprio Insta e Face já te descarta. E ver uma pessoa tão jovem, com a paixão tão grande por literatura, é fantástico, é uma honra. E como diz a minha amiga Rogéria, a nossa casa é sua casa, sempre. Tá? Muito obrigada, eu fico muito feliz com o convite de estar aqui mais uma vez, de poder falar sobre os meus livros. Foi realmente incrível, passou muito rápido, então eu espero voltar um dia, com certeza. Um dia não, pelo jeito, acho que daqui 2 meses você tá aqui. Janeiro, fevereiro? Março, abril, teremos já Ju vai Godoy ter. de novo lançando o livro que ela escreveu em junho, né, que é maior, né, do que esse daqui. Enfim, isso não importa. O que importa é o conteúdo, né, e a sua grandiosidade de trazer tanta coisa boa, não só pra gente, mas para gerações futuras, tá certo? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Não saiam daí, já estaremos de volta com muito mais pra vocês, aqui no programa Papo Saudável. Arroz com salsa? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Não é que dá certo? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. Já estamos de volta aqui no programa Papo Saudável. O Outubro Rosa se foi, estamos no mês de novembro, mas é sempre bom e importante falar da saúde da mulher. E a ginecologia, ela tem passado por uma repaginada. Para isso, trouxemos a doutora Roberta Roriz, que vai contar um pouco sobre essa nova fase da ginecologia. Vamos lá? Roberta, seja muito bem-vinda ao nosso programa Papo Saudável. Eu que agradeço pela oportunidade de poder levar ao nosso ouvinte, né, do público feminino, a revolução que hoje é a ginecologia regenerativa. E eu gostaria de incluir o público masculino. Porque se beneficia muito disso. Eu acho. Os tempos mudaram, hoje a coisa está muito versátil. O mas nós benefício não gostamos deixa de ser para a classe masculina pra também, todos. né? Mas a cirurgia é do público feminino. Isso aí. Seja bem-vinda, doutora. Só para Muito descontrair obrigada, um pouquinho. claro. Se eu desse uma figura. Eu ainda falei pra ele assim, amigo, hoje nós vamos falar sobre cirurgia íntima. Contenha-se. Mas ele é um homem muito feliz, né? Então esse é realmente um assunto que agrada, vamos dizer assim, a gregos e troianos, né? Exatamente. Roberta, vamos falar um pouquinho da cirurgia íntima. Qual que é a indicação? Como é que funciona a cirurgia íntima? Qual é a procura? Qual que é a demanda hoje nesse campo? Bom, a cirurgia íntima, ela cresceu no mundo inteiro, cerca de 73% na procura do consultório de ginecologia. Muito, né? Hoje em dia a gente já faz essa cirurgia semanalmente, né? E graças a Deus a gente tem hoje alternativas para melhorar a autoestima feminina. Porque quando a mulher ela não é feliz com a região íntima dela, ela não tem aquela autoestima da maneira que ela necessita para chegar na felicidade dela, né? Então é aquela paciente que tem relação sexual com a luz apagada, que não gosta de se olhar no espelho e por aí vai. Então isso cria um tabus na mulher.
E hoje, com o avanço da ginecologia, né, na cirurgia íntima, que nada mais é do que são técnicas operatórias que favorecem o autoconhecimento da mulher, a autoestima dela vai ficar melhor, né? Interessante que normalmente quem estava fazendo a cirurgia íntima era o pessoal da cirurgia plástica. E que eu acho muito importante vocês tomarem esse lugar, porque realmente é quem tem mais contato com o público feminino, né? E com a nossa intimidade. Porque assim, na verdade, a gente já conhece aquela paciente que vai no nosso consultório fazer uma consulta de rotina, então ela sempre fala, doutora, eu não estou satisfeita, aqui está maior, aqui está menor, poderia clarear, poderia tornar os meus pequenos lábios menores, isso me incomoda na hora que eu vou andar de bicicleta ou não. E a cirurgia plástica, você não vai ao cirurgião plástico de rotina anualmente. Sim. Já no consultório de ginecologia, a paciente vai. Né? Então, e tem uma intimidade muito maior, né, com a sua ginecologia. Isso, a gente tem, né? Tem. Tem uma ginecologista, eu falo assim, tem um vascular para chamar de seu. Então tem uma ginecologista para você chamar de sua. É verdade, tem que ter, e assim, a gente tem que ter aquela vontade de ir para melhorar, né? Sim. Só que a gente não pode despertar esse detalhe na paciente. A gente tem que esperar, na verdade, ela manifestar a vontade de falar, eu gostaria de estar melhor. Porque às vezes o que incomoda, né? O que incomoda você na hora que você está examinando, muitas vezes não é um incômodo para a paciente. Claro, então, né? Eu acho que assim, esperar a pessoa manifestar esse desejo, né, de mudar algo nela, eu acho isso muito sábio na profissão. Doutora Roberta, e quais são as queixas mais comuns, as procuras mais comuns pelas mudanças que as mulheres relatam para você? Sem dúvida alguma, é a hipertrofia dos pequenos lábios, né? Então, quando a paciente ela vai fazer xixi, é quando o xixi sai torto, né? Porque os pequenos lábios eles tampam o orifício da uretra e faz com que o xixi saia torto na hora dela fazer xixi. E na hora de ter relação sexual também, quando os pequenos lábios eles são hipertrofiados, eles são maiores, incomoda e machuca a paciente na hora da relação sexual, né? E isso causa aquela vergonha, aquela timidez com o parceiro, né? Então, sem dúvida alguma, a cirurgia da labioplastia é a mais procurada no consultório, com certeza. Certo. E como é que funciona realmente a cirurgia íntima? Como é que você indica, às vezes, não, vou indicar a cirurgia íntima ou vou indicar o laser para essa paciente? Fala um pouco das duas coisas. Rogéria, tudo eu acho que tem a ver com bom senso, né? Você não pode chegar no cirurgião plástico e falar, olha, eu quero colocar uma prótese de silicone com as mamas igual a da fulana, uma mama grande, desproporcional ao corpo dela, né? Então tudo é o bom senso do cirurgião. Então a gente não pode tirar nem muito e agradar a paciente. Você tem que ter um bom senso e fazer com que a cirurgia esteja, que agrade a paciente e não deixe com que fique pequeno demais para fazer uma falta disso na menopausa, né? Uhum. E o processo da cirurgia, o pós-cirúrgico, é doloroso? Não, hoje a gente tem como fazer a cirurgia no próprio consultório, com cirurgia, com anestesia local, né? E eu falo que é na mesma proporção do que um canal dentário. A anestesia é a mesma, não o tempo operatório, mas é bem tranquilo. A primeira semana, a paciente ela tem que ficar em repouso em casa, claro que ela não vai ficar acamada. Ela pode fazer uma atividade no lar, né? Eu falo para ela que ela não pode bater perna no shopping. Ela ficar mais quietinha em casa, com uma roupinha mais folgada e evitar relação sexual. Na segunda semana, ela já consegue voltar às suas atividades laborais. E a relação sexual propriamente dita e as atividades físicas, depois que o último pontinho cair. Mas então é uma cirurgia, vamos falar assim, relativamente mais simples, que é feito no próprio consultório. Isso, com laser também a gente faz os procedimentos, né? Todos são feitos com laser. Para fazer incisão ou qual é a função do laser? O laser ele faz a incisão e a coagulação ao mesmo tempo. À medida que ele vai cortando, ele vai coagulando, né? Então, realmente a gente só dá alguns pontinhos para unir uma borda à outra do que foi cortado, entendeu? O laser é um procedimento que veio para ficar e melhorar cada vez mais. Nós na odontologia também usamos o laser para cirurgias. E ironicamente, não sei se é o caso de vocês, curiosamente, não é ironicamente não a expressão,
nós conseguimos fazer a cirurgia, por exemplo, a frenectomia, Aham. sem precisar de anestesiar, Pois é. só passando o laser. O laser, né? É algo muito simples, porque ao mesmo tempo que o laser corta, ele coagula. Isso, e o processo de cicatrização Nossa, realmente é é bem excepcional, superior. é incomparável com as cirurgias de antigamente, né? Com o processo de cicatrização, da paciente voltar às suas atividades. Que, aliás, deve ser uma cirurgia bem rápida mesmo, né, É doutora? rápida, sim. É algo feito em torno dos 40 minutos, né? Bem Uhum. rápida. E é uma cirurgia que o convênio já cobre ou ainda não? Não, o plano de saúde não cobre a cirurgia a laser, né? Porque Uhum. se trata de uma estética. O plano entende como se fosse uma estética da paciente, né? Uhum. Mas assim, eu não levo como uma estética, porque quem tem uma hipertrofia de pequenos lábios, só essa pessoa sabe o quanto incomoda na hora de fazer atividade física, colocar um biquíni, ter relação sexual. Então, isso realmente incomoda a paciente e dói, né? Causa dor à paciente. E é importante a gente trazer isso para os pacientes, né, e para as pessoas que estão ouvindo, porque normalmente pergunta, e na minha área também isso acontece muito. Então, vários procedimentos não entram no rol, né, Uhum. mas são procedimentos que são considerados estéticos e que tem as duas coisas, a Exatamente. funcionalidade, né, a estética. Então, eu acho que tudo está Reduzido. alinhado. É um conjunto, É um né? conjunto, É um exatamente. conjunto. É um conjunto que traz saúde, bem-estar para essa mulher. Uhum. Agora vamos falar sobre desequilíbrio hormonal. Para quem está em casa, quais são os sinais desse desequilíbrio hormonal? Aquela mulher que está começando a entrar na menopausa, mas ela não sabe ainda se está ou se não está. Né? Qual a sua orientação? Quando que ela deve buscar ajuda, buscar o ginecologista? Eu costumo dizer para as pacientes que se ela chegou na menopausa é porque deu certo, né? Então, assim, o primeiro sintoma que acontece, que a paciente manifesta, são as ondas de calor, sem dúvida alguma, né? Então, às vezes a paciente fala assim, nossa, mas eu não sinto onda de calor, então eu não estou na menopausa, eu não preciso de reposição hormonal. A paciente tem que entender que a reposição hormonal não é só para parar as ondas de calor, que é o que chamamos de fogachos. Então, essa reposição hormonal vai melhorar o quê? A proteção cardiovascular dela, né? São pacientes que não têm a reposição hormonal, ela tem uma pretensão maior de ter um acidente vascular cerebral, uma proteção cardíaca. E o que eu acho mais vantajoso são as pacientes que elas evitam de passar pela osteoporose, né? Que pela falta do hormônio a gente não absorve tanto cálcio como absorveria antes. Então são normalmente os fogachos, a inquietação, São né, a irritabilidade. ondas de calor, irritabilidade, insônia, perda da musculatura. E pacientes hoje, se a gente for colocar numa balança, se você pegar todas as pacientes que apresentam demência ou Alzheimer, com certeza são pacientes que não fizeram reposição hormonal. Eu acho isso muito importante relevar. E tem que trazer esse assunto à tona, até para quem está escutando em casa, falar assim, ai meu Deus, eu acho que eu estou passando por essa fase, ou você conhece alguém que está passando, Com certeza. e vai procurar ajuda. A gente tem, né, tantos profissionais aí para isso, né, vai ficar sofrendo em casa para quê, gente? E quando a paciente não recebe essa reposição hormonal, quando ela não faz, o libido diminui muito e a vagina fica extremamente ressecada. E aquelas pacientezinhas que perdem peso, diminuem de tamanho, porque na nossa coluna tem microfraturas, você já não recebe mais hormônio. Então você vai diminuindo de tamanho. Então são aquelas senhorinhas que são mais encurvadinhas, que têm a pele muito fininha, né? O rosto mais caquético. Machuca bastante. Machuca. Isso. Então isso tem que levar a informação dos pacientes isso, né? Que é importante a gente estar procurando, com certeza. A produção hormonal, ela reduz, seria por volta aí dos 40 anos, 50, ou isso é variável de mulher para mulher, algumas que têm a precocidade, né? E essa reposição hormonal, ela deve ser avaliada. Tem assim uma idade para começar a fazer esse A acompanhamento? mulher brasileira, normalmente, ela entra na menopausa em torno dos 48, 49 anos de idade. Só que a gente tem que pensar que existe, fisiologicamente falando, pacientes que entram na menopausa de maneira precoce, prematura, que é a partir dos 40 anos de idade. E isso é muito genético. Então, por exemplo, se a paciente tem uma mãe e uma avó que entrou na menopausa precoce, ela tem que falar isso ao ginecologista para começar a pedir esses valores de hormônios de uma forma mais cedo, mais prematura, né? Para que ela não sofra
com esses sintomas e essas perdas hormonais de uma forma tão precoce. E essa mensuração de hormônios, ela é o que? A partir de que idade? Quer dizer, tem os fatores, Sim. né? Mas ela é feita anualmente, a cada 2 anos? Anualmente, a partir dos 40 anos de idade. A não ser que a paciente te leve, ela vai até você e fala, doutora, tem alguma coisa errada comigo. Eu não estou mais dormindo bem, eu brigo com meu marido diariamente, sou uma paciente que fico mais irritada com facilidade, eu não consigo mais sentir vontade de ter relação sexual com meu marido. Então você tem que investigar vai a fundo. interferindo na libido, né? Muito isso, né? Então a gente tem que investigar. Você não pode deixar uma paciente voltar para a casa dela com esses sintomas e você falar assim, não, tá tudo normal. Algo de errado está por ali. Uhum. Recentemente eu escutei um histórico de... que eu não sou, né, não sou ginecologista, não convivo e graças a Deus a minha esposa é muito saudável, mas uma queixa de uma paciente que ela tinha dor nas mamas no período de ovulação. Uhum. Isso provavelmente é uma alteração hormonal, não é? Não, claro, é uma alteração hormonal, mas ela é fisiológica. Porque como a gente vai menstruar, alguns hormônios eles têm o pico. Progesterona, LH, estradiol. E como a gente fica um pouquinho mais inchada, as mamas também sofrem com esse aumento, esse inchaçozinho pelos picos hormonais. Então esse edema que dá nas mamas no pré-menstrual é algo bem comum. No pré-menstrual e na ovulação também? Sim, também. Sim, é bem fisiológico. É. Né? Interessante. Agora vamos falar dessa nova fase da ginecologia. Eu quero saber o que você tem achado, porque eu como médico tenho achado isso fantástico. A ginecologia ela tem se reinventado cada dia mais e vocês também. Então, como é hoje falar médica, né? Hoje, a gente falar assim, mulher, a gente tem esse poder de falar assim sobre o prazer, sobre libido dessa mulher, falar sem tabu, poder conversar isso hoje na TV, no consultório com as pacientes. Fala um pouquinho dessa ginecologia regenerativa. Rogéria, infelizmente, nós entramos na menopausa antes dos maridos, né? Os homens entram na andropausia, só que de uma forma mais na frente. E por que eu fui atrás dessa ginecologia, desse tratamento hormonal? Porque eu não achei justo ver a minha mãe sofrer por algo que eu não conseguia tratar de uma forma convencional. Então, se o homem vai entrar nessa andropausa por volta dos 65, 70 anos, por que nós, mulheres, temos que passar por isso antes dele? Mas que coisa, né? É muito ruim, gente, né? muito Então, ruim. assim, a mulher hoje, ela não tem que ter relação sexual por obrigação. Graças a Deus, nós temos tratamentos que podem fazer com que ela acompanhe o marido nesse declínio de hormônio. Então, ela pode ter qualidade de vida e acompanhar o marido dela, o namorado, o parceiro, de uma forma mais suave, homogênea, tanto ela quanto ele. Gente, isso salva vidas. Salva. Isso salva Salva casamentos. casamento. Vocês não têm noção, isso salva casamento. Você fez um post que eu achei muito bacana, que é justamente sobre isso. Não é porque a mulher entra na menopausa que a vida sexual dela acabou. Não é? Uhum. Hoje a mulher quer tanto, a mulher na menopausa, ela tá linda. A mulher hoje nessa fase dos 45 aos 55 anos, ela tá majestosa. Então ela tem direito Por a ter isso uma que é chamada a relação idade boa. da loba, né? Antigamente eu não conhecia aquela frase. Gostaria de ter a idade que eu tenho hoje com o corpinho que eu tinha antes. Mas assim, a maturidade da mulher, hoje ela sabe o que quer, como quer e quando quer. Então isso pra mim é algo assim sensacional, é sublime. Isso é poder, né? Isso é poder. Isso é poder pra Isso mulher. sim é poder. E que bom que a ginecologia está podendo trazer esse poder, né, e resgatar esse poder para a mulher, porque realmente é muito injusto. A gente tá linda, gata e sem libido, sem vontade, sem nada, né? Imadura, né? Imadura. Então, assim, a cabeça já é outra, já funciona de uma forma bacana, Uhum. mas o corpo não acompanha. Que bom que a gente pode ter esse Graças recurso. a Deus. Isso é fabuloso hoje, sabe? E assim, existem fases da vida do homem também que ele pode perder hormônio mais precoce que a mulher, né? E o homem pode repor esses hormônios, né? Então, assim, se você fizer um quadro e acompanhar, você vai ver mais mulheres com Alzheimer do que homens. O homem é mais frequente ter Parkinson, entendeu? Uhum. É mais frequente ele ter demência. A mulher é mais frequente no Alzheimer.
porque o homem tem mais testosterona que a mulher. Então, é uma doença que predomina a mulher. Menopausa precoce tem a ver também com a questão do Alzheimer precoce? Com certeza. Tem tudo a ver com o Alzheimer precoce, pelo declínio dos hormônios. E a questão da estética vaginal? Se a paciente, porque como hoje a gente tem visto mais essa procura, essa demanda, como lidar com essa paciente que vai no seu consultório, não só preocupada com a função da genitália, mas sim com a estética? Como é que você lida com isso no consultório? Eu sempre deixo a paciente muito à vontade. Quando ela me procura pela estética, ela já chega e já fala: doutora, eu não tô feliz com a minha pepeca. Uhum. O que eu posso melhorar? E é algo hoje que ficou mais comum. Como as redes sociais estão abordando isso de uma forma mais simples, mais natural, então para elas chegarem até nós, ficou algo mais singeloso, entendeu? Então a gente pode se comunicar no consultório e falar de uma forma mais aberta. E quando ela chega no meu consultório, eu sempre deixo ela se ver no espelho. Porque quando a paciente chega no meu consultório e eu vou fazer o exame ginecológico nela, a visão que eu tenho de frente para ela é a mesma que o parceiro tem. Sim. E muitas das vezes a paciente ela não tem o hábito de se olhar no espelho pela parte íntima. E eu acho que é algo assim extremamente importante, porque só com o espelho na mão ela vai realmente entender o que há de mais ou o que há de menos. Conheça a ti mesma, né? A gente tem que conhecer o corpo da gente. E normalmente, nós mulheres, a gente não tem, não prioriza esse tempo para tomar um banho bacana, um banho gostoso, que você conhece, né, o corpo, conhece o que você gosta. Normalmente a gente está sempre com a cabeça na próxima tarefa. Isso. Então é importante a demanda fazer da mulher de hoje, né, do século XXI, ela é multidisciplinar. Ela é mãe, dona de casa, esposa, ela trabalha fora, com certeza. Muito difícil hoje ter uma mulher que não trabalha fora, né? Tem que estar linda. Tem que estar linda, maravilhosa. E no final do dia, o marido tem que chegar em casa, não pode ter menino chorando. A comida tem que estar na mesa bonitinha. Ela tem que estar, assim, impecável, sem falar assim, não tenho dor de cabeça. Positivo e operante, vamos dizer assim. Positivo e operante, isso aí. Mas, doutora, que é bom chegar em casa e ver a esposa da gente bonita. Isso Mas a gente também chegar em casa e ver o marido nos trinques é maravilhoso. Tem que ser os dois, né? Disposto, Tem que né? ser os dois. Tem que ser os dois. Exatamente. E é interessante que quando há uma sintonia, um respeito, um cultivar um do outro, o tempo passa, o amor, a admiração, o carinho. E uma coisa muito interessante é a relação sexual entre um casal que se conhece, que se preserva por muitos anos, ela se torna muito mais prazerosa, né? A confiança, o carinho, o respeito, saber o que o outro gosta. E é interessante quando a Rogéria falou, não vamos falar de pepeca aqui, né? Você vai ficar meio assim. Não, nada mais normal, porque, venhamos e convenhamos, a gente adora mesmo o tema, né? Nós, o macho, independentemente se é humano, o que a gente nasceu para se encontrar. A reprodução vem daí. Tem que haver não uma só cumplicidade, eu acho, sim, né? Sim. E estar junto é fundamental. E essa parte estética, né? Eu achei interessante o tema, ginecologia regenerativa, né? A primeira coisa que vem na cabeça é de rejuvenescer, né? De tornar mais bonito. Confesso que veio a ideia de períneo, veio uma série de coisas quando a Rogéria falou, mas tudo isso faz parte, né? Faz parte da genitália feminina, do aparelho reprodutor feminino, né? E eu acho que o mais importante é a mulher se gostar, né? Se ela não tiver o amor próprio, jamais ela vai se sentir bem com uma cirurgia íntima ou não. Ela tem que se amar. Acima de tudo, ela tem que ter amor próprio. Só a partir daí, ela vai conseguir fazer o parceiro feliz. Eu acho que isso é tanto da parte masculina quanto feminina. Se você não tem amor, como que você vai dar amor pro parceiro? Né? Se você não estiver bem consigo, até porque você não vai achar dar importância a isso achar que precisa fazer Exatamente, isso, né? É uma necessidade, uma autonecessidade que agrada a todo mundo, isso, né? A gente tem que se gostar, né? Se aceitar,
aceitar a gente do jeito que a gente é, gostar, mudar aquilo que a gente consegue, mudar e que nos deixa com uma autoestima, para poder agradar o outro. Eu acho interessante isso. E normalmente a visão sempre era para a questão, não que não seja importante, mas da mama, a abdominoplastia. Então eu tenho achado assim fantástico esse olhar para a pepeca. Eu tô achando isso incrível. Porque realmente é algo que não se falava há muito tempo, né? Há um tempo atrás, né? Vou dizer assim. É um tabu, né? Não, exatamente, era um tabu e hoje você vê e, a assim, ginecologia, eu tenho muitas pacientes já assim com 50 de muito anos tempo que falam, doutora, meu sonho era diminuir os meus pequenos lábios. E hoje eu vejo que é possível isso, eu não sabia que existia essa cirurgia. Então é uma cirurgia que ela só foi aprimorando, mas ela sempre existiu. Porque agora tem um olhar maior para tem um olhar diferenciado. Diferenciado, exatamente. Doutora, dentro dessa nova situação, né, da nova ginecologia, eu escutei recentemente, através de uma colega sua, e até entrevistamos aqui, né, sobre laser íntimo. Explica um pouquinho sobre laser íntimo e suas aplicações. O laser, para mim, assim, é algo que veio, como eu falei, só para melhorar. Entendeu? O laser é um procedimento, uma energia, né, que a gente usa para restabelecer o colágeno. Né? Existe laser na vascular, né, para hoje já para melhorar vasos mais finos, algo mais singelo, mais simples. Mas até para cirurgia a gente também faz, como endolaser para safena, que nosso resultado é fantástico. É algo bem mais simples de se fazer, né? Não requer de uma cirurgia tão grande como um pós-operatório melhor para o paciente. Então, assim, não só a região genital, mas a face também, né? Ela requer de colágeno 24 horas por dia. Com o passar dos anos, o colágeno cai, diminui, como qualquer ser humano, né? E o laser, ele restabelece esse colágeno com uma aplicação, estimula a produção do colágeno, com uma aplicação sem anestesia, no consultório de 25 minutos, e a paciente pode terminar de fazer a sessão do laser, não só para melhorar colágeno, também para incontinência de urina. Então a gente juntou um laser para proporcionar ao paciente o aumento de colágeno, a lubrificação íntima e melhorar também a incontinência de urina leve. E isso é feito em várias sessões, sessão única? A gente sempre fala que para ter um tratamento com a melhora de 98%, a gente faz 3 sessões, com intervalo de 30 dias entre elas, né? E algo que você tem que pensar é o seguinte, aquelas pacientes que não podem fazer uso de hormônio, como por exemplo paciente com trombofilias, com antecedente de câncer de mama, a região íntima ela fica extremamente ressecada, porque o que faz manter a lubrificação íntima são os hormônios. E o laser hoje pode ser usado nessas pacientes de 6 em 6 meses, com sessão de 3 meses no primeiro semestre e 3 sessões no segundo semestre. Que mantém a lubrificação sem o uso de medicação alguma. Isso. Então é uma alternativa para as pacientes que sofrem de doenças como câncer de mama, por exemplo, né? Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus a medicina só vem evoluindo e a gente usufruindo dos benefícios da medicina. Com esse novo olhar, vamos dizer assim, né, Roberta? Para a ginecologia, para o corpo feminino, né? Por que não? Para a nossa parte íntima também. Algo que a mulher às vezes evita de falar, evita de tocar e evita de conhecer. Hoje, nós estamos tendo um olhar diferenciado também para o nosso corpo. Seja sempre muito bem-vinda. Adorei essa entrevista. Eu acho que deve ter ajudado muito você, mulher, e você, homem também, que está em casa, né? Os dois vão se beneficiar. Claro. Não é mesmo? Com o Natal aí, os maridos podem presentear as já de esposas presente, com a adorei. sessão de laser, né? Olha só que maravilha. Eu adorei. Então, isso é um presentão. E conferir o resultado depois. Olha, então, nós vamos dar dicas aqui do Papo Saudável de presente de Natal. Essa é a primeira dica, adorei. Roberta, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, tá? Eu agradeço muito. Adorei. Eu espero poder levar informação à paciente que está em casa, né? E não tinha despertado para esse tipo de tratamento ou esse tipo de procedimento e poder levar informação a todas elas. Não, foi perfeito. Eu que agradeço. Obrigado.
Gente, até o nosso próximo programa Papo Saudável. Se vocês não estão nos seguindo nas redes sociais, por favor, sigam, compartilhem com os amigos. No Instagram, programa Papo Saudável. No YouTube, programa.papo saudável. Até o nosso próximo programa e fiquem com Deus. Alguém pediu a sua opinião? Pois a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás pediu e quer muito saber o que você pensa. Por isso, a Alego disponibiliza o Opine Cidadão, a plataforma digital onde você acompanha a votação dos projetos de lei que interessam a população na Assembleia Legislativa. Basta acessar, se cadastrar e dar a sua opinião sobre as propostas e projetos que estão sendo discutidos pelos deputados estaduais. Procure a proposta que você quer acompanhar e dê a sua opinião, a favor ou contra. Até hoje, o Opine Cidadão já recebeu mais de 3 milhões de acessos e esse número só vem crescendo. Isso é democracia, isso é transparência no acesso à informação. Opine Cidadão. Sua opinião conta e muito. Assembleia Legislativa de Goiás.